já falou, sintam-se em casa. Essa casa é de vocês podem tomar o seu lugar. É um privilégio estarmos aqui nessa manhã, sabendo que por trás de cada detalhe dessa sessão existem pessoas dispostas, existem corações dispostos. Teve esses dias no nosso grupo a gente tem um grupo de WhatsApp que se chama Operacional. E às vezes a gente tem uns problemas técnicos, assim, acontece só às vezes. E a gente conversando e um falando que faltava aquilo, um outro falando, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E de todas as pessoas que estavam correndo atrás e buscando cabo, buscando aquilo e buscando isso, me veio uma coisa muito forte no coração. Eu olhei para tudo aquilo e falei, mas ninguém mandou, né? Ninguém mandou o Emerson, que mora lá nos Cafundó do Brejo, buscar o cabo que estava na casa do outro e o computador que deu problema no áudio, buscar o outro, que é o computador que ele usa no dia a dia. Ninguém obrigou, ninguém mandou, né? E aí Deus falou para mim, esse é o verdadeiro milagre. Deus não está olhando o resultado em si. Deus está olhando o teu coração, naquilo que você tem feito, no teu dia a dia. E Deus ministrou muito forte no meu coração que esse é o verdadeiro milagre, assim que nós agradamos a Deus. Não é quando tudo na nossa vida dá certo, ou quando tudo que você planejou dá certo. Não é quando você achou que você ia ter o casamento perfeito e você enfrenta algumas dificuldades, não é isso. Mas é o teu coração entregue. O teu coração no lugar certo. E nessa manhã eu tenho o privilégio de estar pela primeira vez no Jardim das Américas. Uhul! Aleluia! Última vez minha filha passou mal, né, na inauguração, e eu estava lá no hospital com a minha mãe. Ela vomitando, né? Nem vou falar mais nada para não te dar problemas. Mas eu queria estar muito aqui. Então, para mim é um privilégio falar com vocês nessa manhã. É uma inspiração saber que, enquanto meu esposo está tendo o desafio lá na Ucrânia de falar inglês, que ele nunca falou, e ele me escreve ali, né? É um milagre o que está acontecendo. E eu ontem parei para pensar que às vezes a gente olha e tudo parece muito normal pra gente, né? E Deus falou para mim, você lembra em 2013 ali, né? Ele não falava nada de inglês. A gente tá em 2015, ele tá conseguindo passar a mensagem. E o Carl sempre falou que mais importante do que quem traz a mensagem é a mensagem que a gente carrega. E aí eu falei, Carl, então se é você que vai trazer um inglês mal e mal, é porque você tem a mensagem, é porque é você que é pra falar lá. E ele me mandou o link lá. Eu não sei se ele vai publicar o link, mas tá lá ele e o tradutor traduzindo em russo. Muito legal. Enquanto ele fala uma palavra, o cara já Chodowski. Mas eu celebrei muito, 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 porque realmente Deus usa aquilo que é imperfeito, Deus usa aquilo que é estranho, Deus usa nossa que para nós parece imperfeito, mas quando nós damos com o nosso coração, fazemos de todo o nosso coração, ali a gente está trazendo algo perfeito. Então nessa manhã, muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada porque você entende o que é igreja, muito obrigada porque você carrega algo dentro de você, um tesouro, e não tem como a gente não se alegrar junto, não tem como a gente não cantar, celebrar e adorar esse Deus. Muito obrigada por você estar aqui. Meu nome é Aline, tenho 28 anos e hoje eu vou trazer um pouco do update, né, um pouco da atualização do que eu preguei semana passada. Cheguei em casa indignada, falei, não era isso, não consegui passar direito. E aí o Vina falou assim, mas é assim mesmo, aí você vai ter outra oportunidade. E mal eu sabia que na semana que vem já estaria eu aqui, quero trazer com toda a intensidade aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando eu conheci o Cal, eu sempre começo falando do Cal, eu falo até que é meio jacu, né? Sempre a esposa tem que falar do marido quando começa alguma coisa. Mas é que esse exemplo é muito bom e vai ilustrar muito bem aquilo que eu quero falar. Quando eu conheci o Cal, ele era assim, tudo aquilo que eu não sonhei. Eu, como a perfeitinha da igreja, dizia assim que era aquela que nunca fez nada de errado, a imaculada. Às vezes eu falo só que faltava colocar um véu branco na minha cabeça, né?
Porque era assim que as pessoas me viam, porque eu cresci na igreja. Não sei se você também, sua vida também foi assim. E quando chegou o Cal, e na nossa igreja lá onde a gente frequentava, ele usava a roda rebaixada, ele usava aquelas buzinas de polícia no carro, sabe? Tipo, a hora o carro chegando na igreja era assim... E eu sabia que não podia, que era ilegal, né? Que não era coisa que se fazia. Boqueirão! Hã? Boqueirão! Boqueirão! E daí eu falei, não, isso aí não é pra mim, né? Eu sou toda certinha, o cara, né? E ele era todo grosso. E ele falava palavrão. E eu falava, nossa, tipo, o cara cresce lá com o pai dele é pastor, o pai dele tem uma casa de recuperação. Como é que ele pode ser assim? E já na minha cabeça excluir, né? A gente pegou aquela flechinha excluir, né? Futuro marido, não. E além disso, ele ainda era muito feio, gente. Ele tinha espinhas por todo o corpo. Daquilo que eu vi, ele tinha espinha. A minha mãe é prova disso. Os amigos dele chegavam assim, e aí, cara, beleza? Daí batiam no ombro dele, saía sangue, sem brincadeira. Ele tinha furúnculos, assim. Coitado, depois eu não sei pra cortar essa parte. Ele tinha, o Babo que tá indo sabe. Ele tinha muita espinha. E ele dirigia, pra vocês terem uma ideia, ele dirigia assim, sem encostar as costas no banco do carro, porque era muita espinha. Era, sério. Assim, deixa eu parar por aqui que vocês vão ter que almoçar depois. Mas, e aí um belo dia ele falou pra mim que gostava de mim, toda aquela história, e eu falei, não, isso aí não é pra mim. Porque eu já tinha um padrão estabelecido e ele não entrava dentro desse padrão. Mas aí cheguei no meu quarto e fui, e Deus falou assim comigo, Aline, ó, com ele você não vai fazer isso. Eu falei, ué, né, mas não tá desclassificado e tal, não tá nos parâmetros. Falou, não, esse com ele você não vai fazer assim. Eu falei, e agora, né, Deus? Eu falei, nossa, nada do que eu vejo é bom. Nada do que eu escuto é bom, né? Ninguém gostava dele, assim, porque ele tinha... que nem ele fala, ele cresceu no meio das pessoas de rua, né? O pai dele ministrando, a galera roubando dentro de casa, os demônios se manifestando todo dia. Tipo, aquele negócio, assim, e ele cresceu nesse contexto. Mas Deus falou assim, olha pro coração dele, né? Vê o que tem ali. E ali Deus começou a me mostrar que não é aquilo que muitas vezes aos nossos olhos é desejável, é aquilo que é perfeito para nós. Diz o Cal que o primeiro investimento da minha mãe na vida dele foi no tratamento de espinha e que daí salvou a vida dele. Mas Deus começou a tirar esses tesouros que estavam dentro dele e eu comecei a ver. Depois que eu disse sim, Deus começou a mudar a aparência, Deus começou a mudar o coração. E foi assim que aconteceu comigo. Não sei como é pra você, você que tá procurando alguém, mas saiba que essa pessoa precisa ter o ok de Deus. Né? Muitas vezes os nossos pais olham assim, esse tem tatuagem, esse não é de Deus. Ou olham assim, esse faz isso, esse não é de Deus. Mas a gente é aquilo que Deus diz que nós somos. E quando Deus falou pra mim, é um Cal, eu falei, não pode ser. Mas depois tudo veio pra fora, aquilo que já era bom por dentro. Hoje até bonito ele é. Aleluia. E essa mensagem, no domingo passado, eu falei ela no Total sobre a vontade de Deus. Teve uma mensagem que quando o Cal falou lá no Total, eu falei, meu Deus, não concordo. Eu cheguei em casa e comecei a brigar com ele. Como é que se fala que a vontade não existe a vontade de Deus? Deus não tem uma vontade sobre a tua vida. Mas as pessoas não vão entender e tudo. E depois eu chego pra ele e ainda complemento o que ele falou. Agora você concorda comigo? Ele falou. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é uma. E essa vontade está em Romanos 12, 2. Se você quiser abrir. É um texto muito conhecido. Estou com uma Bíblia diferente aqui. Romanos 12, 2. E diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando nossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, a saber, o que é bom, agradável e o que é perfeito. Né? Todo mundo conhece esse texto, né? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Naquela época, quando eu olhei Deus falando que o Cal era meu esposo, eu falei, mas não estou vendo nada de bom, nada de agradável e nada de perfeito aqui.
E eu peguei esse guarda-chuva no domingo passado, eu tinha até umas coisas coladas nele, obrigada por quem emprestou, prometo que devolverei. E James, muito obrigada, James. Cadê você? Aqui. Obrigada. Esqueci, você lembrou. E a vontade de Deus é como esse guarda-chuva. Semana passada eu tinha as palavras escritas: boa, perfeita e agradável. E aí, por que eu acabei entendendo o que o Cal quis dizer? Porque quando você está debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, tudo aquilo que você faz, quando você anda, onde que a Melanie vai andar, aquilo que ela fizer, lindo, cansado, é bom, perfeito e agradável. Por quê? Porque essa é a tua cobertura, né? Então, tudo aquilo que você faz, se você está debaixo da vontade de Deus, vai ser bom, vai ser perfeito e agradável. Por isso que Deus não tem uma vontade sobre a tua vida, mas Ele tem uma cobertura sobre a sua vida. E essa cobertura é bênção na sua vida. E aí, quando a gente vai olhar, primeira coisa, queda do homem. Primeira coisa que Eva olha, quando a Eva vê na árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto diz, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Então vamos dizer assim, a árvore do conhecimento estava bom até aqui. Boa, a vontade de Deus é boa? A árvore era boa, beleza. A árvore do conhecimento do mal era agradável? A vontade de Deus é agradável? É agradável. Só que aí entrou a terceira palavra que zoou com tudo. Dankeschön. Entrou a terceira palavra, que é desejável. A única palavra que Eva vê naquela árvore que não fazia parte da vontade de Deus era desejável. E ali eu percebi Deus ministrando meu coração e falando, Aline, esse é o problema que nós temos. Nós trocamos muitas vezes o que é desejável por aquilo que é perfeito. Se eu tivesse trocado o Cal, porque ele não era desejável aos meus olhos, eu teria deixado de experimentar o que é perfeito. E depois Deus falou comigo, Aline, muitas vezes o que nós queremos, o que nós desejamos, não é aquilo que nós precisamos. Porque quem que desenhou você? Quem é o teu designer? Quem é aquele que projetou cada traço teu, cada característica? Né? Alguns chamam de temperamentos. Deus desenhou isso. E Ele sabe exatamente aquilo que encaixa com aquilo que você precisa. E muitas vezes, assim como Eva, os nossos olhos veem algo que a gente acha que a gente não está tendo. Só que debaixo daquela árvore do conhecimento mal não estava a perfeição de Deus. Estava aquilo que era desejável ao olho dela. E a partir do momento que ela consome aquilo, ela está consumindo algo incompleto. A vontade de Deus é perfeita e a palavra perfeito significa completo. Então, quando ela pegou desse fruto, ela falou assim, não, eu me sacio com o que é incompleto. Eu não preciso do que é perfeito. E aí vem a exortação de Paulo. E ele diz assim para nós, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo aqui está falando, eu tenho medo que assim, eu tenho receio, não medo. Eu tenho receio que que a mesma coisa que aconteceu lá com Eva, aconteça hoje comigo e com você. E eu entendi e recebi da parte de Deus que é nós trocarmos novamente aquilo que é perfeito por aquilo que é desejável, por aquilo que os nossos olhos acham tão bons. Então a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e agradável. E pense, quando você andar debaixo dela, o desejável vai acompanhar você. Existe um texto que a gente leu no Hub essa semana, quinta-feira. Eu queria lembrar ele, era assim, que Deus, como é que era? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías
Se puder abrir para mim. Então o que acontece? Eva foi atrás daquilo que era desejável para ela. Só que o texto diz que Deus ele já tem algo desejável para você. Enquanto você está caminhando, você não precisa se preocupar com os seus desejos. Ande naquilo que é perfeito, que é aquilo que é desejável. Deus já sabe aquilo que você deseja. Só que além de ser bom, agradável, ele é perfeito. E essa palavra me diz assim, quando Eva chega e acaba sendo incompleta, e eu vejo que esse é o pecado. Deus às vezes, quando eu falo assim, Eva pecou, e daí toda a humanidade pecou, às vezes na nossa mente não fica tão prático. Mas quando Deus falou comigo que ela consumiu algo que é incompleto, eu imagino o desespero de Deus de falar, não pode continuar assim. Porque o que acontece com quem é incompleto? Né? Quem é incompleto chega diante de Jesus, que nem o jovem rico, e fala assim, Jesus, eu já obedeço os mandamentos, eu faço tudo certinho, eu já... O que mais que ele fazia certinho? Ele obedecia toda a lei, e aí ele falava assim, que mais, Jesus? O que mais eu preciso fazer? E quando eu vejo ele perguntando isso, eu vejo que estava faltando alguma coisa. Então ele estava se sentindo incompleto. E aí ele pensou assim, não, se eu já estou aqui eu já estou incompleto. Se eu pedir alguma coisa para Jesus, ele vai me falar mais uma coisa para fazer. E aí finalmente eu vou me sentir, uau, agora sim, agora eu tô no lugar certo. E aí Jesus dá uma resposta para ele que deixa ele indignado. O que ele fala? Vende tudo o que você tem. Vende tudo o que você tem e siga-me. E eu vejo o desespero daquele menino porque tudo que ele tinha era incompleto e ele agarrava aquele treco. Ele agarrava tudo que ele fazia de bom, ele agarrava os mandamentos e falava, isso é tudo que eu tenho. Agora Jesus está falando, né, eu tenho dinheiro também, dinheiro que eu acho que eu esqueci depois. Eu tenho dinheiro e agora ele está falando para eu largar tudo isso que eu tenho para seguir ele. Só que o que ele tinha era incompleto e Jesus estava tentando mudar isso na mente dele. Ele não entendia que na hora que ele entregava aquilo que supostamente era completo, ele ia entregar o que era incompleto e abraçar Jesus. E neles estão todas as riquezas, diz a palavra de Deus. Neles estão escondidos todos os tesouros, toda a sabedoria, todo o conhecimento. Quando Salomão pede sabedoria a Deus, ele não sabia que nem ele sabia que estava pedindo Cristo. Porque toda a sabedoria está em Cristo, diz a palavra de Deus. Em Colossenses. Cristo nos deu a oportunidade de sermos completos. E esse desespero do coração de Deus se revela quando Ele envia Cristo e fala, não, agora eles vão se saciar com aquilo que é completo. Eles não vão viver incompletos andando por aí, desejando coisas aos olhos, mas eles vão andar completos. E assim eu e você, nós conseguimos reinar sobre a terra. E essa era a mensagem que eu trouxe no total semana passada. E Deus, Ele acrescentou no meu coração essa semana essas duas características. Ele falou, Aline, como é a minha vontade? A gente pode enxergar a vontade de Deus de duas formas. Ou nós enxergamos ela como uma sombra, ou nós enxergamos ela como uma cerca. Quando você vê uma cerca, imagine que agora você é uma ovelhinha. Isso. Quando você vê uma cerca, o que a cerca representa para você? Pense você nos pastos verdejantes lá e você vê uma cerca. O que ela representa para você? Muitas vezes a vontade de Deus para mim e para você, ela foi passada como uma cerca. É algo estático. Ou seja, significa que eu tenho limites, significa que, ovelhinha, até ali você vai. Né? Até o pasto ali, mas aquele pasto que está lá fora não é para você. Muitas vezes a vontade de Deus para nós foi passada como essa coisa estática. Essa coisa que machuca. Né? A ovelha, se ela já ficou presa lá alguma vez, existem tecnologias de cerca com choque elétrico também. Né? Mas se ela uma vez já foi querer passar aquilo que ela viu, foi querer ir além daquilo que ela enxergou, ela sabe que machuca. E ela falou, não, então não vou passar daqui. A vontade de Deus vai até aqui. Então a vontade de Deus, ela é estática, ela machuca e ela é exclusiva. Ou seja, ela exclui.
Né? Quem está de fora olhando a cerca já pensa assim, nem vou entrar lá. Mas se a vontade de Deus é entrar nesse negócio aí, eu vou ter que pular, vou ter que dar um jeito, vou ficar aí dentro. Que coisa mais monótona a vontade de Deus. E muitas vezes é assim que nós recebemos a vontade de Deus. E por isso que muitas vezes nós perdemos a alegria do reino. Porque nós enxergamos a vontade de Deus equivocadamente. E Deus falou para mim, Aline, a minha vontade é como a sombra. Se você puder abrir em Salmos 91, 1. Um versículo muito conhecido. Salmo 91, 1. Alguém já achou aí? Quer ler, Carol? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio é meu baluarte. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo descansará. Na versão da Carol. E nessa versão que eu tenho aqui, tu que estás sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente. Quando a vontade de Deus é para nós como uma sombra, a vontade de Deus ela traz descanso. E você, por onde você passa, as pessoas elas querem viver o que você vive, não porque você vive uma vontade de Deus limitada, que machuca, que é exclusiva, que cerca, mas porque traz descanso. Essa é a vontade de Deus. Essa é a verdadeira vontade de Deus. É onde está a sombra dele e há descanso. Segunda característica da vontade de Deus, como sombra, Números 9:17. Se você puder abrir. Números 9:17. Alguém abriu antes de mim? Abriu? Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Aqui nesse contexto de noite e de dia, Deus estava presente com o povo no Egito. E ele se fazia presente à noite como uma coluna de fogo e de dia como uma coluna de nuvem. E a coluna de nuvem, o que ela faz? Ela protege, ela traz a sombra. É justamente aquilo que nós estamos falando. E essa sombra, eu acho muito interessante que a sombra ela também tem limites, se você for olhar. Assim como a cerca, ela aponta limites. Só que ela não te castiga. Quem acaba sofrendo é você mesmo. Você percebe porque o sol começa a queimar e você fala, vou voltar para aquele lugar, vou voltar aqui. Então eles não marchavam também porque eles pensavam um pouco. Quando a nuvem parava, eles sabiam, bora parar. É hora de sossegar. Por quê? Porque a nuvem, a vontade de Deus era uma proteção para eles. E além de proteção e descanso, ela era um guia. Assim como o Valdair leu. A hora que ela começava a se mover, o povo
Levanta acampamento. Galera, a vontade de Deus, vamos embora. E assim fica muito mais fácil de entender que o objetivo de Deus não é te castigar a hora que você não está debaixo da vontade, mas é simplesmente para você não ficar parado. Né? A vontade de Deus não é uma cerca que você não tem mobilidade, você não pode ir para lugar nenhum. A Bíblia fala que Deus nos deu as nações como herança. Né? Então não fique parado, não fique achando que só aqui é o teu lugarzinho, se é só o teu emprego, que você não vai viver mais nada. A vontade de Deus, a hora que a nuvem vai, você vai junto. E tudo com um propósito. Terceira característica da vontade de Deus como sombra, e essa é uma muito louca, que é da sombra de Pedro. Atos 5:15. E aí já fala do contexto depois da cruz. E aí eu vejo o poder dessa verdade nas nossas vidas hoje. Que nós também vivemos depois de Cristo hoje. E ali diz assim: que eles chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. No versículo 16, no final, ele fala: e todos eram curados. Quando Deus falou para mim a respeito da sombra, e esse versículo já fala da sombra, né? É Deus protegendo, guiando as nossas vidas, só que quando nós estamos debaixo dessa sombra. E a sombra, é engraçado que a sombra significa... Cadê? Ai, no meu texto estava... Que é a interferência da luz, porque só existe sombra porque existe luz, certo? Então, na verdade, é a interferência de Deus, a interferência da luz, vamos interpretar assim, na nossa vida. Oi? Não, a sombra é a ausência de luz num outro contexto, sim, né? Que Deus ministra tudo a questão de tirar a gente da sombra. Mas nesse contexto onde a gente está falando de sombra como a vontade de Deus, como Deus conduzia as pessoas naquela época, a sombra ela aponta que existe uma luz sobre nós. Então quando Pedro andava, quando Pedro caminhava, a sombra dele curava. Certo? Deu para entender a diferença, né? Quando eu estava lendo, eu também pensei nesse aspecto. Mas quando a gente olha a sombra de Deus como uma bênção de Deus, né? Até quando que Josué estava lá sofrendo no deserto, Deus ele faz uma árvore brotar enquanto ele dormia e protegia ele do sol. Não, Jonas. Porque ele não queria ir para Nínive. Então, sombra como descanso, sombra como guia, e quando nós estamos debaixo dessa vontade de Deus, até por onde nossa sombra passa, ela cura, ela traz cura. Porque você consegue ver alguém que vive a vontade de Deus, ela não é uma ovelha estressada porque tem limite, ela não é uma ovelha que está machucada porque tentou e não deu certo, é alguém que vive em paz. Eu lembro uma vez, eu olhava para o meu pastor na minha antiga igreja e falava assim: nossa, um dia eu quero ter esse olhar de paz, isso que ele vive. Né? Eu era adolescente na época, falando, como é que ele consegue? E na verdade é como nós entendemos e enxergamos a vontade de Deus. E aí, terminando, o sentimento que nós temos vivendo a vontade de Deus é relax, é estarmos em movimento, é termos prazer como igreja, né? A gente fala, nós somos a igreja em movimento. E é o sentimento de realização, porque assim como a vontade de Deus se estabelece na minha vida, por onde eu passo, ela vai se estabelecendo. Essa é a bênção, que não é só para nós, que é para onde nós andamos. E aí, finalizando, quando você enxerga a vontade de Deus, sem cerca, sem essa coisa estática, você começa a viver os seus relacionamentos também assim. Antigamente eu usurpava desse... Quando a gente enxerga a vontade de Deus como cerca, a gente começa a tratar o outro assim também. A cerca, ela é vamos dizer, um limite que eu coloco para ela. Então, quando ela quer passar lá, eu ainda brigo com ela.
Porque assim como eu me sinto cobrada de estar vivendo a vontade de Deus, eu projeto isso para a vida da pessoa. E nossos relacionamentos acabam sendo relacionamentos duros, de cobrança, de eu querendo dominar o outro, né? Porque eu tô me sentindo dominada, eu tô me sentindo nessa cerquinha aqui, como é que você não vai ser? Você fica aqui também. Sofre comigo aqui. Você tá achando que a vontade de Deus ia ficar alegre? Assim, não, vem aqui sofrer pra você ver. Você tá desviado. Sorri, onde que já se viu sorrir? E o Carl falou uma coisa pra mim no Skype ontem, enquanto eu falava com ele. Aline, lembra sobre tudo. É a alegria, o reino de Deus é feito de alegria no Espírito. E eu entendo então, quando nós enxergamos essa vontade de Deus, não fica mais leve, não fica mais gostoso, não fica mais, não sei, me dá um negócio assim, de saber que eu faço parte, mas eu vejo e eu consigo caminhar, eu não preciso ter cercas à minha volta. Por isso que o filho pródigo, o pai não falou assim, fica aqui. Ah, mas eu quero toda a minha herança. Não, fica aqui, ó, portão pra fora. Não, você quer? Vai lá. A vontade de Deus é sombra, ó, eu tô aqui. A hora que você voltar, eu tô aqui. A vontade de Deus não mudou, eu tô aqui. E nessa manhã eu quero fazer um convite pra você enxergar essa vontade de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. E aí você vê que a vontade de Deus, você fala assim, você nunca conversou com alguém e falou assim, ah, mas é só isso? Só isso porque não foi você, né, que teve que ir lá, estender o bracinho, né, preguinhos. Mas é uma verdade muito mais profunda, e que Deus entrega para você hoje essa oportunidade, para você ser completo. Para você deixar aquela bolsinha do incompleto que a Eva levou para casa, e aí Jesus chega e fala, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque é o que Eva perdeu, miss the point. Foi o que Eva perdeu. Na hora que ela foi mirar, ela viu que era desejável e trocou por aquilo que era perfeito, que era completo. Mas nessa manhã, quero dizer para você, essa vontade está acessível para você. A vontade de Deus não é uma cerca. Você pode se colocar de pé? A vontade de Deus não é uma cerca. A vontade de Deus, ela não machuca, pelo contrário, ela te protege, ela te guia. E se Deus tem um desejo, que diz a palavra de Deus, Ele deseja que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, que todos sejam completos como Cristo. À medida que você está aqui, que você entende a palavra de Deus, você vai subindo aquilo que era incompleto e vai deixando sendo completo por Deus. Se você quer fazer parte dessa vontade boa, perfeita e agradável, receba Jesus como teu Senhor e Salvador.